A paz do Senhor, vamos agora para mais um capítulo do nosso estudo da comunidade A Bíblia Sem Mistérios. Vamos agora para o capítulo 9 do livro de Gênesis, onde nós vamos continuar a saga de Jacó. Nós vimos o capítulo passado que Jacó saiu de casa e foi caminhando rumo a Padã Arã, a terra onde ele tinha, sob a orientação de seus pais, ido para buscar uma esposa, procurar um casamento, E aí chega finalmente no capítulo 29, Jacó chega nesse local, e nesse local é que todo o destino dele, daí por diante, será traçado. Então é um capítulo que ele vai ser um pouco longo esse estudo, porque de fato tem muitos detalhes a serem tratados aqui, Mas a gente vai procurar fazer dentro do mínimo de tempo possível, e com o máximo de detalhe para que haja uma didática boa, e se for necessário a gente grava 2 aulas, mas vamos lá. Vamos continuar aquele sempre ensino de um pouquinho do hebraico, Onde você vê aqui Kaf e o Tet antes da palavra Bereshit, Kaf, que é o valor de 20, e Tet, que tem um valor de 9 no hebraico. Como eu disse, dentro da Torá eles não utilizam números, e sim sempre as letras do hebraico. Um dia a gente vai falar um pouquinho sobre isso, essa visão que os judeus têm acerca do hebraico. Mas vamos lá, vamos começar. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente, e olhou, e eis que um poço no caminho, e eis que 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque naquele poço estavam de beber os rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber as ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no lugar. Gênesis 29, de 1 a 3. Vamos entender isso aqui agora, um pouco do que está escrito nesse texto, um pouco do significado desse texto propriamente dito. Porque aí você percebe que Jacó, ele está caminhando, ele vê um grupo de pessoas, são pastores, estão pastoreando ali aquela região, certo? E ele vê que tem alguns rebanhos, algumas ovelhas. É um capítulo que tem muito pouco a falar, é mais um capítulo de contemplação daquilo que Jacó estava fazendo, E agora ele vai se dirigir àquelas pessoas, e aí são os versículos que nós vamos ler agora, certo? Quando ele começa a conversar com as pessoas daquele lugar, e ele pergunta, diz assim, disse-lhes, pois, Jacó, meus irmãos, de onde sois? E disseram, somos de Harã. E ele lhes disse, conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram, conhecemos. Disse-lhes mais, está ele bem? E disseram, está bem, e eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse, eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. E disseram, não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra da boca do poço para que demos de beber às ovelhas. Então aqui está o texto onde Jacó questiona, Agora ele quer saber de onde é que eles quer saber se está no caminho certo, e ele pergunta de onde eles vieram, e aí eles respondem que vieram de Harã. Harã era o local onde ele tinha combinado com a sua mãe e com seu pai que ele iria para buscar uma esposa. E aí eles perguntam, conhecem Labão, filho de Naor? E eles disseram, conhecemos sim, certo? E ele está bem, no hebraico está em a paz, está sobre ele, a palavra que está lá tem a ver com o shalom, do shoresh, shalom, Shoresh é raiz, da raiz, mesma raiz que shalom. Ele está bem? Ele disse sim, disseram, a paz está bem, eles estão bem sim. E aqui está Raquel, a filha dele, que está chegando com gado. E aí, nessa hora, Jacó faz um questionamento para eles, é o seguinte, eis que ainda é dia grande, não é época de ajuntar o rebanho e dai de beber o gado e continue a apacentá-lo. Aqui o questionamento de Jacó foi o seguinte, ele disse que o dia ainda era longo e que ainda não era a hora de juntar o gado para beber, para levar embora, Porque assim, como é que funcionava o pastoreio? Então eles deixavam durante o tempo, durante o dia, o gado pastando, e depois eles vêm, juntam, os pastores fazem isso, juntam o gado e levam de volta para o curral.
para o local onde eles ficam juntos, né? Então essa é uma lição importante, certo? Porque ensina como cuidar do gado, né? É uma lição rural. E aí ele diz assim, ainda não é momento de juntar o gado. Por que eles estão juntos? Por que eles estão juntos? Isso dá uma boa pregação, mas eu não vou entrar aqui nesse detalhe ainda. Ele disse, olha, não podemos ainda, porque até que se juntem todos os rebanhos, rolemos a pedra de cima do poço e demos de beber ao gado. Então eles explicam para Jacó que primeiro eles precisavam juntar todos, dar de beber a todos, e só depois é que eles iriam para a parte do apacentamento. Então vamos continuar a ler o texto, que aí agora surge uma pessoa importante. Aí diz assim a Bíblia, estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó, Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Aí tem uma passagem onde Jacó conhece Raquel e parece que foi amor à primeira vista, né? Mas tem algumas coisas aí interessantes que eu não vou aprofundar na parte polêmica, porque eu sei que tem uma parte polêmica. E a Bíblia fala que enquanto conversava com eles, Raquel veio com gado. Seu pai, pois pastora ela era. Então essa aí é a parte polêmica que eu não vou entrar no detalhe, porque isso tem a ver com questão doutrinária, e isso aqui é questão doutrinária individual. Nosso curso não tem a intenção de colocar doutrinas em choque, doutrinas individuais em choque. Então tem irmãos que aceitam pastoras, tem irmãos que não aceitam pastoras. Essa pastora aí não era pastora de igreja, mas era pastora de rebanho de gado, apesar de você poder estabelecer um nexo espiritual nisso, mas eu não vou entrar nesse detalhe. E a Bíblia fala aí que Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, certo? E o gado que ela estava, e ele se aproximou e ajudou a rolar a pedra, né? E rolou a pedra de cima da boca do poço para dar de beber ao gado de Labão, irmão de sua mãe. Depois ele beijou Raquel e chorou, né? Que uma coisa que os judeus falam sobre isso, eu não vou considerar isso como 100% verdade, mas é uma meditação deles, porque esse choro era um choro profético. Por que era um choro profético? Porque a gente sabe que Raquel morreu antes do tempo, e não morreu no local aonde ele deveria, onde ele queria que morresse, né? Que era justamente na mesma terra aonde seus pais estiveram, nada disso. E esse choro, de acordo com esse estudo da Torá oral judaica, é porque ele profeticamente já estava recebendo de que Raquel morreria antes e não seria enterrado com ele na caverna de Macpelá, que é aquela mesma caverna onde foi enterrado Abraão, onde foi enterrado Isaac, onde foi enterrado Adão, né? Então isso foi um sentimento que ele teve, certo? E ele revelou aqui, isso aqui também é um estudo para reflexão, né? Somente para reflexão, não considerar como doutrina profunda, verdadeira, mas sim como partícipe da Torá oral, né? Que é aquela Torá, acho que se você assiste, você já viu a aula da introdução ao Antigo Testamento, eu falo sobre ela. Vamos continuar a leitura do texto, a gente compreender um pouquinho mais. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou seu pai, e aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou, e beijou e levou à sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. Então Labão disse: verdadeiramente, se tu és osso, verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com eles um mês inteiro. Versículo 12 ao 14. Vamos explicar um pouquinho dessa passagem aí.
Paraxá, e diz assim, contou que nesse momento, né, o Isaac conta para Raquel quem é que ele era, e ela sai correndo e vai contar para o pai, né? E aí eis que Jacó ouviu Labão a notícia sobre Jacó e ficou feliz da vida, correu para chamá-lo, ou melhor, abraçou, beijou, contou a Labão sobre todas as coisas que tinha acontecido, né? E assim, na cabeça de Labão, essa alegria toda, porque da vez que Eliezer teve lá para levar a Rebeca, Eliezer trouxe um monte de presente, né? E aí Labão, opa, vou pegar de novo presente. Mas isso não aconteceu. E aí ele vai com aquele papo dele, né? Diz, osso do meu osso, carne minha carne, és tu. E ali ele permaneceu durante 30 dias. E Labão não era bobo, né? O Labão não era bobo. O Labão ele era realmente um lobão, né? Ele era bem esperto. E olha só o que é que vai acontecer nas passagens seguintes, né? Na passagem seguinte. Essa história vai revelar bem quem era o caráter de Labão e confirmar isso tudo. Vamos lá. Diz a Bíblia assim: depois disse Labão a Jacó: por que tu és meu irmão? Hás de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? E Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia e o nome da menor era Raquel. Vamos falar. Lia tinha olhos tenros, mas a Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor que eu a dê a ti do que eu dê a outro homem. Fica comigo, né? Então aqui 4 versículos onde a gente vai estudar agora uma promessa e uma revelação importante sobre essa promessa, porque Jacó ele tinha agora uma proposta. Labão fez para ele uma pergunta: você vai trabalhar para mim de graça? Na verdade, o que Labão estava dizendo para ele é o seguinte: você vai ficar aqui, se você vai ficar aqui, tem que trabalhar. Certo? E você tem que trabalhar, mesmo sendo meu irmão, você tem um salário. Quanto é que você quer receber? Qual é o seu salário? E Jacó já tinha se apaixonado por Raquel. Mas aí a Bíblia relata que Labão tinha duas filhas. Uma chamava Leá, ou Léa, né? Leá é no hebraico, certo? E a outra se chamava Raquel, né? Raquel, Rachel, né, no hebraico. A Bíblia fala que os olhos de Lé eram tenros, sensíveis, não era zarulha, como as pessoas falam. Então ela não era zarulha, ela tinha os olhos tenros, suaves, bonitos, melosos, né? Mas só que Raquel era bela como um todo, né? Toda bonita, digamos assim. Era como se Léa tivesse os olhos muito bonitos, muito tenros, muito cativantes, e Raquel fosse uma Miss, né? Uma menina assim de uma beleza sobrenatural, inestimável, fora do comum. E aí Jacó já tinha se apaixonado por Raquel e disse: trabalharei para ti 7 anos por Raquel, tua filha, a menor. Né? Então era a menor. Labão disse: melhor dá-la para ti do que dá-la para outro homem. Permanece comigo. Então aí Labão aceita a proposta de Jacó. Labão aceita o que Jacó havia proposto para ele, e Jacó foi claro: tua filha é a menor. Porém, amados, tem uma coisa que a gente precisa aprender: tudo que a gente semeia, a gente colhe. E Jacó ia começar agora a colheita da semeadura da sua vida. E vamos continuar lendo o texto para a gente entender o que é que eu estou falando. Né? Vamos lá dar continuidade à leitura, que diz assim: assim serviu Jacó por 7 anos, assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, é claro. E esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos e que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, ou Léa, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. 4 versículos aí para a gente
analisar, né? Então vamos ver o que é que diz aí essa paraxá, né? Tá se acostumando com esse termo. O que é que diz aí essa paraxá? Então, Labão continua, Labão concorda e então Jacó começa a trabalhar, né? Jacó então começa a sua saga de 7 anos trabalhando para Jacó, né? E a Bíblia trata esse assunto de Labão engana Jacó, né? Então Jacó trabalhou os 7 anos, Jacó trabalhou os 7 anos para Labão, né? E completado os 7 anos, completado os 7 anos de trabalho, certo? Jacó, aí o que é que Labão faz? Labão faz uma grande festa, um grande banquete. O banquete já era noite, aí ele toma Lia, né? E coloca Lia lá na tenda. E Jacó aí concebe, faz a concretização do casamento, que era por meio do ato sexual, né? O casamento, ele é de fato consumado no ato sexual. É importante a gente entender isso, né? E aí deu, além de ter dado a Lia, deu também uma serva, Zilpa, né? Como para que cuidasse de Léa. E aí, olha só, quando chega de manhã, aí o que é que acontece? Estava tudo de noite, não deu para ver quem era, tudo escuro. Aí a Bíblia diz que aconteceu pela manhã, viu que era Lia. Pelo que disse a Labão, por que me fizeste isso? Não tenho te servido por Raquel, por que então me enganaste? E disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda há outros 7 anos comigo servires. Jacó fez assim e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha, e possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos, né? Que tem umas coisinhas para a gente observar, né? Vamos dar uma analisada nessas partes. Então, quando Jacó viu que Labão tinha enganado ele, né? Foi lá questionar. E Labão disse: olha, aqui no nosso lugar não era para ser feito assim. Aqui a mais velha, a mais nova não vai antes da mais nova. Então primeiro vai a primogênita e depois vem essa. Então enche essa semana e te daremos a ti também essa. Enche essa semana. Então é o seguinte, fica aí os 7 dias que você tem que ficar com ela. E depois, que é os 7 dias da festa de casamento, né? A festa dos judeus levava 7 dias, o casamento, o Kiddushin, como é chamado o casamento lá, são 7 dias. Então preenche esse casamento aqui, preenche toda essa semana e depois nós vamos te dar a outra. Vamos dar para você a outra também mulher. E Jacó fez e encheu, né? A semana inteira completou, teve as ações que tinha que ter toda. E Abraão deu a sua filha Raquel depois disso, né? Na verdade, ele não trabalhou antes de dar Raquel, ele trabalhou por Raquel depois de ter Raquel. Então você observe esse detalhe importante, porque às vezes se ensina que Raquel foi dada depois dos 7 anos, mas não foi. A Bíblia diz que foi dada depois de uma semana, encheu a semana e deu-lhe Raquel, sua filha. Então esse é um detalhe importantíssimo a gente entender. Cumpre a semana desta e também te darei da outra pelo serviço que ainda há outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, cumpriu a semana. Então lhe deu por mulher Raquel, a sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva Raquel, sua filha. E possuiu também a Raquel e amou Raquel mais do que a Lia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Ou seja, como se fosse um pagamento. No caso, Labão antecipou o pagamento porque viu que Jacó era um cara que ele podia confiar.
Então ele fez isso, ele deu Raquel. Aqui ele trabalhou, na verdade, os primeiros 7 anos, foi por Raquel, não foi por Lia. Certo? E ele, de uma certa forma, ele cumpriu ali a palavra, mas só que ele tinha que fazer primeiro o casamento de Lia e depois ele daria o casamento para Raquel. E a Bíblia fala que aí, ó, é, Jacó trabalhou mais 7 anos, né? Trabalhou outros 7 anos. A Escritura adiciona outros 7 anos para comparar, certo, com o trabalho que ele já tinha feito no período anterior, né? Então, assim, ele trabalhou fielmente todos os 7 anos, e mesmo que Labão tenha praticado engano sobre ele. Então, a gente pode dizer, de uma certa forma, certo, que o trabalho pelos 7 anos foi exatamente por Raquel, como é ensinado. Ele não trabalhou mais 7 anos para Raquel. A Raquel foi dada para ele 7 dias depois. E ele trabalhou mais 7 anos para Labão, né? Então, essa é uma informação que está clara na Bíblia, apesar de muitas vezes não se atender. Vamos continuar lendo o texto para a gente ter mais profundidade. Como a Bíblia fala: vendo, pois, o Senhor que lhe era desprezado, abriu a sua madre. Porém, Raquel era estéril, concebeu-lhe e deu luz a um filho, chamou de Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Né? Então aqui, olha, você vê a misericórdia do Senhor, e apesar de toda a maldade de Labão, mas Deus, ele sempre cumpre os seus estatutos, né? Todos eles são cumpridos. A gente vê aí que essa palavra, inclusive, que viu o Senhor, é o próprio Senhor Deus, é o Yod Rei, Vav Rei, que a Bíblia fala aqui, e a palavra não é desprezada, a palavra diz que era odiada. Léa abriu o seu útero, e a Bíblia fala que Raquel era estéril, perdão, não era estéria, estéril. E Léa concebeu e deu o primogênito de Jacó, cujo nome era Reuben ou Ruben, né? E essa palavra Reuben, significa viu Deus a minha aflição. É por isso que esse nome era Ruben, né? E, na verdade, esse menino, esse Ruben, e esse Ruben, ele era assim, para Léa, como se fosse um consolo. É uma espécie de um consolo. É, e na verdade, o que acontece? Esse menino, ele representava, né, uma diferença agora para Jacó, porque Jacó tinha desejo de ser primogênito, e o primogênito dele não veio de onde de onde ele queria que ele viesse, né? E ele deve lembrar que apesar de José, de Rubem ser o primogênito de Jacó, quem era considerado depois o primogênito era José, que a gente vai ver isso depois. E aí vamos lá, vamos continuar lendo essa história. Versículo 32, vamos ver o versículo 33, que tem mais coisa para ler, certo? Em diante. E diz assim o texto: e concebeu outra vez e deu luz a um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu também a este, chamou de Simeão. E concebeu outra vez e deu luz a um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, e chamou de Levi. Tá? Olha só, 3 filhos. Na verdade, a gente vê que uma coisa que Léa fala nos textos, mas que a gente passa para refletir. Né? Então, primeiro, essa concepção não era à toa. Então, Jacó, apesar dela dizer que Jacó desprezava, mas Jacó mantinha relações com ela. Certo? E aí ela concebeu o segundo filho, que ela deu o nome de Simeão, ou Shimon, em hebraico. Né? E depois, de novo, e ela concebeu, então isso foi um período, pelo menos, de a gente considerar que do resguardo e tudo mais, pelo menos aí 3 anos, né, de diferença entre filhos.
E aí o terceiro filho que nasceu foi o Levi, que inclusive o Levi tem um papel fundamental e importante, né, no desenvolvimento da história bíblica, por ser o terceiro filho, certo? E aqui o posicionamento de Léa foi um posicionamento no qual ela se considerava desprezada e ela sempre queria a atenção do marido, né? Cada filho desse que nascia para ela representava como sendo uma esperança de que o seu esposo pudesse dar atenção a ela, se voltasse para ela, apesar de que não é compreensível, não consigo entender que ela tivesse esses filhos e não fosse somente do Espírito Santo. A palavra não fala sobre isso, mas ele tinha relação com ela sim, a ponto de gerar esses filhos. Vamos continuar lendo aqui a próxima paraxá, que diz assim. Então diz, e a concebeu outra vez, deu luz a um filho, dizendo, este louvarei. Olha, e concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo, este louvarei o Senhor. Por isso chamou Judá e cessou de dar à luz, né? Então aqui você vê uma coisa importante acontecendo, que é o fato de que Léa teve o quarto filho, concebeu, aqui aí Deus deu luz a um filho, e deixa engrandecerei a Hashem, a Deus, adorarei a Deus, e seu nome será Yehudá. Yehudá significa Judá, daí veio os judeus, Yehudim, os judeus, daí veio Jesus Cristo. É o quarto filho de Léa, não é o do primeiro filho de Raquel. Então a linhagem cristã, a linhagem davídica, a linhagem de Cristo veio a partir daí desse quarto filho, né, que representa também o número 4, que é o número do homem, ao lado de Levi, que representa o número do sacerdócio de filho de Deus, 4 com 3, 7, que representa o número da perfeição, o homem Deus, Jesus. Por isso tinha que ser Judá com Levi, né? Junto o Deus, o homem, Deus, 100% homem, 100% Deus. É uma pequena ilustração. E aqui ela parou, cessou de dar à luz. Que aí foi o último filho de Lia, né? O último filho de Lia era Judá. Esse foi o último filho dele. Ele teve 12 filhos, como nós vamos ver, certo? E a gente para aqui o capítulo 29, porque esse aí é o último versículo. Parou aqui porque esse foi o versículo que mostra a origem dos judeus, né? De onde eles vieram. E aqui foi o final da concepção da vida de Lia e a história de Jacó vai se construir em cima dessa narrativa, grande parte em Canaã, grande parte em Padã Arã, e a gente tem muita coisa aí do que ver, fique ligado, atento, porque tem muito aprendizado ainda aqui na comunidade. A Bíblia tem mistérios, e espero que vocês estejam aprendendo bastante. Qualquer dúvida, você pergunta aí embaixo, comentários, que nós vamos tratar diretamente com você, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.